Bem, faz um tempinho que eu queria começar esse canal, eu não sabia muito bem como, né? E tudo que eu tive que, digamos assim, vencer, né, pra estar aqui falando. E os assuntos que eu quero trazer para esse canal aqui são sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal, que eu sinto que é algo que não só os homens precisam, mas toda a humanidade precisa, né? Então, eu queria trazer assim um depoimento rápido para vocês, falando um pouco sobre minha experiência com a ayahuasca, né? Um alterador de consciência que literalmente te torna mais honesto, te torna uma pessoa melhor, né? E talvez realmente a ayahuasca seja um dos maiores compromissos que o homem pode fazer na Terra, né? Porque a ayahuasca ela expõe tudo aquilo que tu tem de negativo, né? Para que tu possa curar. E às vezes tu nem sabe o que tu tem de negativo, né? Tu nem sabe as coisas que tu guarda, tu não sabe aquilo que tu faz para os outros, porque quando tu tá muito no ego, né, literalmente tudo passa batido, porque tu se justifica por tudo. Eu tratei aquela pessoa mal porque foi assim comigo. Eu não consegui dar amor para aquela pessoa porque eu também não recebi amor, né? Mas a gente precisa entender que é necessário evoluir, né? É necessário se curar dessas coisas para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais próspera. E eu tô aqui para documentar essa jornada, falar um pouco da minha primeira experiência com a ayahuasca. E isso faz quase 2 anos, né, da minha primeira experiência. Nessa primeira experiência eu realmente eu fui de cabeça, assim, porque eu recebi um convite, né, uns 14 dias antes de consagrar a primeira vez. Inclusive eu tinha até muito preconceito, né. Eu, como é que eu posso explicar? Obviamente que quando a gente fala que a gente não pesquisa, é porque a gente não chegou a se aprofundar, né, mas já ouvi muitas pessoas falando sobre que era droga e etc. E eu recebi um convite de uma pessoa que eu também não conhecia, eu conheci por acaso, né? Um amigo da minha mãe. Ele, enfim, a minha mãe conhece esse homem desde 1991, né? E eles se afastaram durante muitos anos, acho que pelo menos aí uns 30 anos, né? E acabou que eles se reencontraram num aniversário de uma pessoa totalmente também aleatória. E eles se reencontraram e enfim, ele começou a explicar a história dele com a minha mãe, e eles eram só amigos assim, mas uma história muito antiga, né? E eles nunca mais se falaram desde 1991, né? E do nada se encontraram no aniversário de outra pessoa, né? Enfim, coincidências da vida. E aí papo vai, papo vem, ele acabou me convidando, né? Ele olhava muito no meu olho assim, e eu via uma luz muito grande, uma luz nele que eu não via nas outras pessoas assim, nunca tinha visto aquilo, né? E aí ele falou comigo e aquilo ressoou tanto no meu interior, que parecia que todo aquele preconceito que eu tinha e tudo aquilo, né, meio que se dissolvia. E eu comecei a me perguntar assim, pô, mas será mesmo que eu vou fazer isso, né? Porque eu saí de lá com vários pensamentos, mas nenhum deles era um pensamento negativo em relação à ayahuasca, né? Na verdade, parecia que tudo tinha sido dissolvido mesmo. E eu comecei a me perguntar assim, cara, tá, então vou fazer isso, né? Eu acho, pô, vou fazer, eu vou lá, vou consagrar. E ele utilizava essa palavra, né? Consagrar, consagrar. E aí eu ficava pensando nisso também e tal. Enfim, cara, foram poucos dias assim. Eu falei, vou lá, vamos lá, né? Fiz a anamnese, né? Toda casa séria ela vai ter um CNPJ, né? Para esse meio ritualístico, certo? Então tu vai ter que fazer uma anamnese para dizer as coisas que tu tens, se tu tem depressão, se tu tem ansiedade, se tu toma algum remédio controlado. Toda casa séria tem que fazer uma anamnese, né? Inclusive os casos negativos que acontecem é porque a pessoa não faz anamnese e provavelmente ela tem uma doença que não permite ela consagrar, e mesmo assim ela consagra, né? Então, bipolaridade, esquizofrenia, não queria dizer que com acompanhamento, né, enfim, tu não possa fazer isso, acompanhamento das pessoas, realmente de médicos, né, psiquiatras e etc, tá? Mas nesse momento eu venho dizer que uma casa séria precisa de anamnese. E eu fiz essa anamnese, né, um formulário, preenchi tudo certo. Conferi o CNPJ também, né, porque o CNPJ tem que estar cadastrado para poder estar exercendo uma ritualística, né? Enfim, muitas coisas, e aí fui, né? Fui, e assim, eu não sentia ansiedade nenhuma, eu tava numa paz enorme, né? Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida.
E quando eu cheguei lá, nessa casa, né, que servia essa medicina, eu via um monte de coisas, assim, por exemplo, é que eu não conhecia nada na época, né, mas eu via São Miguel, e eu via Yansan, e eu via, cara, eu via um monte de figuras de religiões diferentes, né, e por algum motivo eu me sentia muito bem lá, me sentia muito bem. E as pessoas me tratavam muito bem também, me tratavam muito bem. Enfim, né, eu conversei com um monte com as pessoas lá, a gente fez uma apresentação, né, e aí cada um se apresentou e eu também me apresentei, eu falei o que eu fazia, né, falava da minha empresa. Eu estava muito ainda nesse mundano, né, muito dessa questão material, e eu não sabia, mas eu tinha um ego gigantesco, enfim. Mas eu falei bem pouco de mim até naquele momento. E, bem, fomos para a ritualística, né? A gente abria essa consagração com outra medicina da floresta chamada rapé, né? E eu, nessa primeira vez, eu não consagrei o rapé, né? O rapé, ele é mais considerado pai, né? Uma força mais pai, um estado de consciência alterado, mais voltado para uma força instantânea, digamos assim. E até interessante. Depois eu posso trazer outro vídeo sobre. E aí eu acho que ela é uma força mais mãe, né? Ela é uma força que vem devagar, ela demora mais tempo para te colocar no estado alterado de consciência, né? Para fazer efeito realmente. E, enfim, nessa noite eu só consagrei a ayahuasca, né? E nessa noite foi algo tão diferente, porque eu já tinha um nível de consciência onde eu conseguia entender, né, que física quântica realmente é a essência de tudo aquilo que está por baixo do material, né? E eu já tinha feito muito, eu já tinha visto muitas aulas do Hélio Couto, inclusive eu já tinha finalizado, né, todo aquele caminho para fazer a ressonância harmônica. Eu não lembro agora se eu já estava na ressonância harmônica, mas eu já tinha estudado muita coisa, principalmente com o professor Hélio Couto. Hélio Couto, eu entendi muita coisa, né? E eu já cheguei com um nível de consciência bom para aquela consagração. Só que eu não esperava nada do que eu vi, né, lá. Eu sabia já de vidas passadas e etc. Mas eu cheguei lá e eu literalmente senti uma força gigantesca, assim, que fosse, era uma força sobrepujante, sabe? Era uma força que parecia que coordenava tudo no universo. E era uma força, assim, muito amorosa. E no primeiro momento eu já sabia que era Deus, né? Eu já sabia, mas eu senti aquela força sem estar no ego. Era uma força que vinha diretamente da fonte. Eu não sei até hoje como explicar isso em palavras, porque é uma experiência, é uma sensação realmente, né? E poucas coisas do que a gente vê numa consagração de medicina a gente consegue explicar, né? Em palavras, claro. Para outra pessoa que já consagrou, a gente pode explicar de uma forma sentimental, até mesmo no tom de voz, né? Então eu senti essa força e eu tive muitos acessos assim com vidas passadas, principalmente, né? Eu me vi numa senzala e veio muito forte assim sobre aquela questão da escravidão e tudo mais. Então nessa vida a gente sabe quem a gente é, pelo menos em uma parte, né? Mas em outras vidas a gente não sabe quem a gente foi, né? Se fomos indígenas, se fomos, enfim, franceses, né? Assim vai indo. E não importa muito se tu acredita nisso ou não, né? Na verdade, isso é um depoimento meu e eu sinto muita verdade no que eu vi e realmente eu vejo com olhos de aprendizado aquilo que eu vi, né? E eu não vou entrar em muito mérito dessa questão porque também foi uma miração bem rápida, né? Lembrando que a miração ela é algo enteógeno, né? Então por isso que quando tu consagra a ayahuasca não tem, ela não é considerado um alucinógeno. Na verdade é um enteógeno, ela revela aquilo que está dentro. Então quando tu vê vidas passadas, não é que tu tá alucinando, na verdade tu tá vendo aquilo que está dentro do teu espírito. E aí eu acho que ela fortalece essa conexão entre o teu corpo, tua alma e o teu espírito, né? O teu eu superior, que está bem próximo de Deus, né? E é o espírito que carrega todas essas vidas passadas. E a gente encarna aqui no esquecimento, né? Até para o nosso bem, porque se a gente lembrar de tudo que a gente fez em vidas passadas, a gente não vai aguentar, né? Não tem como. Então, eu entendi isso muito forte naquela noite. Eu senti essa força de Deus, eu tive acesso a vidas passadas. E eu me sentia muito velho mesmo. E
Eu até, quando tinha uma pessoa do meu lado, né, fazendo o expurgo, limpando, eu falava pra pessoa inconscientemente, inconscientemente não, mas por intuição, assim, como se eu fosse um curador mesmo. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E eu falava com uma voz de senhor, né? Não era a minha voz normal, né? E eu via como se fosse uma nuvem verde em volta da pessoa e parecia que eu estava fortalecendo o trabalho de cura dela. Não que isso tenha realmente acontecido, né? Mas isso era muito importante para o meu desenvolvimento. E aí no fim da cerimônia essa pessoa também, né, teve o mesmo compartilhar. Ela falou que realmente ela escutava uma voz de um senhor e, enfim, o processo dela foi facilitado e assim vai indo, né? Então, fiquei muito feliz com esse compartilhar dela. Eu tive muito ensino nessa medicina e assim, eu acho que o mais importante de todos, além da questão daquela força sobrepujante, né, que era Deus, foi a divisão entre o meu campo e o teu campo. Eu vi isso muito nítido, né? Que as pessoas elas têm campos eletromagnéticos e esse campo eletromagnético em volta, né, do nosso corpo, ele pode chegar a muitos metros de distância ou ele pode ter uma metragem mínima, né? Eu acho que é 3 metros. E o que acontece? A gente está o tempo todo interagindo com o campo eletromagnético do mundo, né? Das coisas. Enfim, isso tudo obviamente é física, né? Se tu estudar, tu vai perceber isso. Mas numa medicina de ayahuasca, como as tuas sensações elas estão expandidas, né? Tu consegue perceber isso muito bem. E eu vi isso numa miração também, né? A miração é algo muito forte. E eu via tudo como se fosse tudo junto, tudo do mundo junto, tudo das pessoas junto, só que com linhas bem tênues que dividiam a minha individualidade, a tua individualidade, a individualidade dos objetos, das plantas, dos animais, né? E isso foi muito valioso para minha evolução, porque eu entendia, né? Ali eu realmente entendi que tudo é uma coisa só. Obviamente a gente tem a individualidade, mas essa individualidade é como se um fosse por todos, né? E todos fossem por um. Enfim. Bem, esse foi o meu depoimento da minha primeira medicina. Teve muita coisa, obviamente, nessa noite, né? Mas nem sempre a gente lembra de tudo na mente consciente. Às vezes fica só no inconsciente mesmo. E muita cura aconteceu, né? Eu não cheguei a limpar nessa consagração. E eu não lembro também a quantidade que eu tomei de doses, né? Mas normalmente são 3 doses. Eu sei que nessa primeira medicina que eu fui, eu acho que eu tomei uma dose. E se eu abrir o olho, tipo, 2 vezes durante uma consagração, daquela consagração em específico, foi muito, né? Na boa parte eu fiquei com os olhos fechados, bem concentrado, bem focado, sem botar nenhuma pressão e deixando, né, essa medicina me levar. Então eu tive muitos acessos e eu digo pra ti, né, que se estiver pensando em consagrar a medicina, cara, procure uma casa séria, né? Uma casa que obviamente faça anamnese, entenda o que que tu carrega, né? O que que tu toma de remédio, porque hoje em dia a maioria das pessoas tomam remédio, né? Enfim, muita coisa, tá? E procure uma casa séria, né? Procure se informar, entenda que os casos que são negativos, né? Os casos que estão por aí pela internet e tudo mais, eles literalmente foram feitos de uma forma inconsciente, né? De uma forma que não seguiu os preceitos, talvez, questão de dieta, né? Não seguiu a anamnese, não entendeu quem era a pessoa que estava, né? Prestes a consagrar. Então tem que ter cuidado com tudo isso, tá? Mas assim, do fundo do meu coração, eu sempre digo para ti, siga tua intuição, né? Procure uma casa séria, faça o preceito, a dieta, faça a anamnese e escute principalmente o teu coração, né? Se aquilo está te dizendo para ir, vá, porque isso vai te trazer muito proveito, né? A nossa intuição é o direcionamento de Deus, o direcionamento do nosso eu superior, dos nossos guias, e isso é necessário que a gente saiba escutar, né? Saiba escutar. Talvez até esse vídeo seja um chamado para ti, né? Eu rezo para que as pessoas que precisem desse vídeo, elas realmente escutem, né? E entendam. E as pessoas que não precisarem desse vídeo, tá tudo bem também, né?
Se tu não entender nada do que eu tô falando, tá tudo certo. Esse vídeo não foi pra ti, ou talvez foi, mas será utilizado no futuro. E é isso, certo? Então, pretendo continuar com mais vídeos nesse canal, trazendo a minha busca, né? Documentando a minha jornada e esperando contribuir algo para essa terra e ajudar vocês, certo? É isso, arroba família.